A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos de Compliance, tem a honra de apresentar o quarto episódio da série Compliance em Tempos de Pandemia, com o tema Compliance e Governança, Aprendizados e Ajustes com a Pandemia. Evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Rosimara Vuolo, vice-presidente da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a OAB de São Paulo, a Secretaria das Comissões, a área de Cultura e Eventos, a nossa presidente Rogéria, a nossa secretária executiva Marisa, aos amigos palestrantes e a todos que estão participando, se envolveram e contribuíram para o acontecimento dessa webinar. Espero que todos estejam bem, suas famílias. Estamos passando por um momento muito difícil, né? Algumas famílias tiveram muitas perdas de entes queridos. Fica aqui o nosso pesar. A intenção de hoje, como nas demais conversas, né, é a gente ter uma roda de conversa descontraída, a qual cada um contribuirá com as suas experiências. Hoje teremos o nosso último episódio da série Compliance em Tempos de Pandemia, e nessa edição fecharemos a nossa série trazendo um pouquinho dos aprendizados e ajustes com a pandemia. Nada mais até o momento. Agora passo a palavra aos palestrantes para se apresentarem e logo em seguida o Leonardo para dar início ao nosso webinar. Obrigada a todos, mais uma vez. Ok, obrigado. Me coube a honra de começar. Então, boa noite a todos. Eu também agradeço à OAB de São Paulo, a Comissão de Compliance, na pessoa da nossa presidente Rogéria e da vice-presidente Rose. Agradeço a todos os meus amigos aqui, painelistas, e a todo o público que está nos assistindo. Eu também encaminho a minha solidariedade a todos que foram afetados pela pandemia, pela Covid, por seus efeitos, pelas quarentenas. Já estamos, infelizmente, chegando perto de 300 mil mortos e mais de 10 milhões de casos. Eu realmente lamento muito. E eu destaco que esse quarto episódio... Rose, se você me permite, eu vou apenas fazer uma ressalva. A nossa ideia é continuar a série. Vamos continuar. Em outros episódios, à medida em que a gente vá conquistando mais aprendizados, a ideia é talvez fazer mais episódios, mas esse realmente é o quarto episódio. E eu acho que a gente está chegando a esse quarto episódio com mais aprendizado. Nós já estamos quase com um ano de quarentena, né? E também nós estamos agora com uma certa luz no fim do túnel. Apesar de estarmos no auge da pandemia, nós já temos a vacina chegando, né? Alguns grupos já foram imunizados, outros ainda chegarão. Eu acho que pela primeira vez a gente está conseguindo fazer um bate-papo já com um horizonte mais otimista. Eu acho que isso é muito bom. E apenas como introdução, eu acho que um dos objetivos desse grupo, com essa série, é trazer os aprendizados que a gente está tendo, as adaptações, os ajustes que a gente vê, tanto na governança quanto no compliance, sempre objetivando empresas maiores, melhores, mais sustentáveis, com mais resultados e com mais sustentabilidade. Eu, como venho do direito societário, e, entre outras coisas, presido uma das comissões da OAB também, direito societário, e venho da governança, juntando societário, governança, compliance. Hoje a gente já fala de ESG, que é um ponto que nós vamos falar daqui a pouco também. Eu gostaria de destacar algumas adaptações que quase todo mundo que trabalha nessa área está vivendo e as nossas empresas estão vivendo, né? Nós já tínhamos o conceito de home office, mas não do jeito que depois se
se instalou na quarentena. Hoje a gente já fala de um híbrido, talvez seja um pós-pandemia num sistema híbrido, que é uma coisa que a gente não imaginava antes com essa magnitude. Nós estamos vivendo uma interação com a tecnologia que não se imaginava que fosse tão rápida. Hoje a gente faz quase tudo através da tecnologia, como esse próprio webinar, como reuniões que fazemos, como palestras, como reuniões. Como tudo na vida tem prós e contras, né? A gente ganha agilidade, a gente ganha facilidades, mas a gente herda mais responsabilidade, alguns cuidados e alguns custos disso também, né? Nós hoje fizemos uma conversa informal entre os painelistas e conversamos sobre sistemas de monitoramento, sistemas de compliance adaptados para a vida no home office. Voltando ao direito societário, a gente tem as assembleias virtuais, que é uma coisa que antes já se tinha o voto à distância, mas não se falava em assembleias virtuais. Hoje se fala em assembleias híbridas daqui para frente. Se fala em contratos totalmente digitais, inclusive com assinaturas digitais. Isso também tem prós e contras, já se tem uma série de questionamentos chegando. Já se fala de livros digitais, os livros societários. As juntas comerciais, a começar daqui de São Paulo, não estavam preparadas, a de São Paulo não estava preparada. Existe agora um projeto de digitalização total da junta comercial e a gente teve que mudar a dinâmica de atuar com governança, de atuar com compliance. Então, apenas uma pequena introdução que me coube aqui com a licença dos colegas e é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada, Léo. Rô, você quer fazer algumas palavras? Eu gostaria só de falar boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui. E, Rose, a gente tinha comentado mesmo de que a gente tinha, esse seria o quarto webinar, e hoje, quando fizemos a reunião, nós chegamos à conclusão de que ainda tem tanto assunto para tratar, que a gente talvez espaçando um pouquinho, mas a gente vai continuar também, porque está dando certo, está indo bem, e vamos também fazer com vários outros temas, vários outros assuntos. Nós temos uma equipe focada e programando outros webinars sobre outros temas. Então, tenho certeza de que nós vamos ter um ano riquíssimo, de muito aprendizado, muito conhecimento, muito networking, muita troca de experiências, ainda que virtual. Que venha logo essa vacina para a gente ter as nossas vidas de volta. Mas queria só dar boa noite, falar da minha felicidade, da minha alegria em receber aqui palestrantes de tão nobre estirpe, gente que realmente é muito gabaritada, muito experiente, sabe do que fala. Queria agradecer a todos os nossos convidados, todos que nos dão a honra da sua presença. Espero que tenhamos uma ótima noite, com muito debate, muita discussão. Só realmente essas boas-vindas. Obrigada a você, minha querida, que sem você nada disso aconteceria. E pode Obrigada, dar sequência com Não, os nossos nós. Somos nós. Eu acho que a gente precisa, apesar de ser uma série, mas acho que aqui cada um precisa se apresentar um pouquinho. Vou passar um pouquinho para que cada um se apresente, por favor. Léo, você se apresentou? Não, eu apenas fiz a abertura. Eu sou Leonardo Baren Leite, advogado em São Paulo, sócio do Almeida Advogados, cuido das áreas de negócios, societário, M&A, governança corporativa, compliance, propriedade intelectual estratégica e direito digital. Então, além de contratos, a minha vivência já em 36 anos de carreira é focada nisso e com muita honra, entre outras coisas, faço parte da comissão de compliance da OAB. Eu sou Leonardo Leite, um gaúcho em São Paulo. Obrigada, Léo. Fábio, posso passar para você? Pode sim. Obrigado, Rose, e obrigado à comissão aí da OAB de compliance, a Rogéria e todos os panelistas que estão aqui comigo. É uma honra participar desse quarto episódio. Obrigado a todos pela audiência, isso é o mais importante. Estamos aqui para juntos trabalharmos todas as questões de compliance, de governança corporativa e superarmos a pandemia. Eu sou Fábio Lucato, para quem não me conhece, sou sócio do escritório Shediac Advogados,
fico em São Paulo e em Santa Catarina, e sou professor também da PUC no Rio de Janeiro, na área de pós-graduação de compliance. Também tenho aí 2 décadas de atuação, e muito na área penal também, e na área de compliance, e trazendo a experiência desses 2 universos para que a gente evolua no combate à corrupção. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Fábio. Esther, posso te passar para você se apresentar, por favor? Claro, Rose. Boa noite a todos. Meu nome é Esther Flecha, sou advogada aqui em São Paulo, né? Parabéns, Fábio, pela mobilidade toda aí em vários estados. Eu fico aqui em São Paulo, tenho mais de 30 anos também de prática, assim como o Leonardo. A minha prática inicialmente não era em compliance, acho que quem tem tanto tempo de formado nunca poderia ter começado em compliance, né? Mas já há muitos anos, desde 2003, eu trabalho com compliance, com investigações internas, então eu tive a oportunidade de trabalhar em casos dos mais variados, desde situações menores, né, de interesse apenas de uma divisão da empresa, até outras que foram objeto de grandes investigações pelas autoridades, de grandes acordos, etc. Então, o compliance é muito diverso e é muito importante mesmo a gente ter um grupo assim como esse, com tanta gente experiente para trocar ideia. Toda vez que a gente se reúne, eu aprendo muito com vocês, viu, Rogéria, a Rose? Vocês terem criado esse grupo foi maravilhoso e a gente está aprendendo. Eu aprendo sempre com a Maria Cecília, com o Fábio, com o Leonardo, com a Marisa, que não está aqui hoje, e com vocês, nossas líderes, Rogéria e Rose. Então, assim, um agradecimento novamente à comissão e à OAB por terem esse espaço para todos nós, e é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ter, mais uma vez, uma sessão bem produtiva desse nosso seriado aqui da Netflix. Obrigada. Maria Cecília, você pode fazer sua apresentação, e se você puder já começar num assunto, fazer uma introdução de um assunto, acho que daí a gente começa o nosso bate-papo. O áudio... Deve ter sido o fone de ouvido. Talvez você desconectou alguma coisa. Você sabe que isso é um drama, né? Se você desliga, eu vou falar para todo mundo porque aconteceu comigo e com o diretor de auditoria. Se você desligar o seu notebook com o fone plugado e depois você tirar o fone, quando você ligar de novo o notebook, o computador não reconhece o fone que você coloca. É uma confusão. Então, você tem que tirar o fone antes de desligar o notebook. Aí você liga, você está sem, tudo bem. Senão, ele não reconhece. Fala alguma coisa, Maria Cília, vamos ver se já resolveu. Não, acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Você vai ter que tirar o fone, sair, entrar de novo, fazer um refresh, alguma coisa assim. Então, mas ela estava falando com a gente, Rogéria. Estava falando. Isso. Ela estava? Agora? Antes de começar. Agora, ela estava falando com a gente antes de começar. Então, não sei explicar isso, não. Pode ser alguma coisa, ela precisou sair para tomar uma aguinha e pode ser que... sei lá, tudo mistério. Bem. Entra e sai e vamos avançar. Ela está tentando conversar pelo celular. Na hora que ela entra, ela faz a sua apresentação, e eu posso passar então para o Léo. Léo, para você começar, então, entrar no nosso primeiro assunto. Tá bom, vamos lá. Tinha falado no SG, mas fica à vontade de introduzir. Tá bom. Bom, o primeiro assunto que eu queria destacar é a questão da tecnologia e os seus prós e contras, né? A gente ganhou mais mobilidade, ganhou a condição de fazer reuniões digitais. No campo societário, começamos a fazer as assembleias digitais, assinadas também todas as atas em termos digitais. Temos cada vez mais contratos digitais com assinaturas digitais, e a questão também das juntas comerciais começarem a aceitar atos societários, agora até livros societários, a Junta de São Paulo vai começar a aceitar digitalmente. Eu acho que isso tudo é um grande avanço, né? Mas, em paralelo, a gente precisa se lembrar do que vem junto, necessidade de cada vez mais governança e mais compliance, né? Ainda se discute como conseguir garantir
que uma assinatura digital tenha realmente partido daquela pessoa, porque ainda se discute se a questão do IP, se ele é suficiente ou não, se alguma outra pessoa entrar na sua máquina, né? Ainda tem pessoas que compartilham senhas, ainda tem empresas que não têm procedimentos tão rígidos para assinatura desses documentos e alçada para assinar determinados documentos. A questão das assembleias digitais, eu acho que é um grande avanço, mas a gente ainda tem que lidar com questões da própria tecnologia. Eu vou usar um exemplo agora construtivo, com o que aconteceu com a Maria Cecília, por exemplo. Ela queria se manifestar e não conseguiu. Imaginemos uma assembleia geral de uma companhia em que um acionista queira se manifestar e não consiga, porque cai a conexão pode cair, o link pode não funcionar para ele, pode ficar sem energia elétrica, que é uma coisa que tem acontecido muito aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, e tem sido impressionante a queda de energia elétrica. Como é que a gente lida com isso? Como é que se garante a governança? Quais são as regras de compliance e de direito societário também para isso? Em 2020, a CVM, inclusive, emitiu uma regulamentação para as assembleias poderem ocorrer em termos excepcionais. Agora, em 2021, nós já estamos cogitando fazer modelos híbridos e vamos aprender com isso, né? Voltando ainda à questão do uso da tecnologia, que está sendo tão importante, nós temos visto cada vez mais uso de aplicativos, estão surgindo novos aplicativos, novas redes sociais, e nós vemos, ao mesmo tempo, um absurdo de crescimento, de vazamento de dados. Nós fizemos um dos episódios sobre a LGPD, nós estamos vendo uma quantidade enorme de má utilização de dados, de vazamento de dados, de golpes por aplicativos, golpes por telefone. Muitos dos programas, até do governo federal, seja daquele auxílio emergencial, seja depois para vacinação, sendo utilizados de uma maneira criminosa, eu diria, com a licença do criminalista de plantão, Fábio, de uma maneira criminosa, entre aspas, no sentido de estarem abusando da fé pública, criando falsos sites e falsos links, uma coisa que a gente antes não tinha tanta preocupação. Então, eu só queria levantar essa bola para o grupo comentar sobre o que a gente está aprendendo em termos de coisas boas que estão chegando com a tecnologia. Nós estamos ganhando uma inclusão de muita gente que não poderia estar fazendo de outra forma nesse momento, mas nós também temos que, como guardiões aqui da governança e do compliance, prestar atenção em como conseguir segurança para as nossas empresas, né, e para os nossos clientes, para que a gente tenha realmente um ganho e não uma fonte nova de problemas. Não sei se vocês estão me ouvindo agora. Agora sim. Está perfeito. Sempre tem um plano B, né? O plano B estava aqui acionado, que é o plano B que as empresas também devem ter, nessas situações que o Léo comentou. Rápida apresentação, meu nome é Maria Cecília, o Léo é gaúcho, eu sou a baiana aqui do grupo e trago uma experiência de escritórios, de advocacia, de grande porte, de empresas, de investigações de lava-jato, de acordos de leniência, de implementação de problemas de compliance, enfim. Eu passei por uma onda muito grande de aprendizados e experiências ao longo dos especialmente ao longo dos últimos 5 anos, com todo esse movimento após a implementação da lei de anticorrupção. Não que antes eu não trabalhasse com isso, mas como a Esther, eu imagino, a gente trabalhava muito, recebia muito programa de compliance de anticorrupção de clientes estrangeiros que pediam para a gente adaptar o que a gente via do FCPA, do UK Bribery Act aqui no Brasil, e depois da implementação, enfim, da nossa lei aqui, a coisa toda tomou um andamento. E aí, para colocar mais um ponto aí para a discussão, uma das coisas que a gente discutiu e que a gente vem discutindo, que eu acho que é muito importante nesses tempos de pandemia e com muito home office, né? É o monitoramento realmente dos funcionários. Nem todas as empresas disponibilizaram equipamentos e todo o suporte para que a pessoa pudesse fazer seu home office. Algumas internet, né, que a gente estava discutindo. Eu mesmo tive esse problema agora. Eu estava conversando com um amigo outro dia, nossa, cadê o TI que você chamava e vinha aqui, te ajustava aqui na hora? Não tem o TI assim tão automático.
para dar esse suporte para a gente. Então, como trabalhar, como ter produtividade, isso tudo, e como ter garantias, né, de que os nossos funcionários estão trabalhando de acordo com, não só eles, né, mas até essa interação com o agente público, mas que está todo mundo em compliance. Como é que eu faço vamos dizer assim, esse registro, né, que eu tenho que falar com alguém em Brasília, como é que isso está registrado, como é que não está. A conversa foi por WhatsApp, agora a gente está todo mundo migrando para o Telegram, tem outro aplicativo novo agora que, depois que o WhatsApp mudou as regras aí de privacidade, que está todo mundo migrando. Então, qual é a garantia hoje de que as empresas, seus funcionários, em especial os agentes públicos, estão lidando com esses temas de conformidade? Então, eu acho que esse é um dos desafios e um dos aprendizados que a gente tem aí durante esse período. Fiz a provocação aí, agora vocês comentem, por favor. O que eu posso comentar sobre isso é que eu fiquei realmente abismado com a utilização de aplicativos que tiram foto dos funcionários enquanto eles estão trabalhando em suas residências. A gente tem a LGPD, tem a questão de privacidade. Então, por um lado, a empresa tem a legitimidade de tentar utilizar essas tecnologias novas para avaliar a performance do seu colaborador. Por outro lado, não se pode abrir mão da privacidade. Tá? Então, como fazer isso? Aí entra o compliance para adequar o que tem de proteção de dados, o que a empresa pode se utilizar dessas plataformas, enfim, tem que achar um equilíbrio e tudo isso tem que ser feito de maneira transparente. Então, o colaborador também tem que ser orientado, tem que ser cientificado dessa situação, para não gerar problemas no futuro. E como a Cecília colocou, também essa questão de utilizar a rede privada, a rede familiar para o uso do trabalho, né? É algo preocupante também, porque os nossos filhos acabam utilizando a mesma rede para assistir aulas, essa mesma rede é compartilhada com todo mundo que está na casa, e por ali transita informações altamente sigilosas. Eu tenho um desafio agora que em maio eu vou ter uma audiência de um processo penal. Os meus clientes são da Coreia e o juiz determinou que a audiência vai ser realizada pelo Teams e que se não houvesse a possibilidade de utilizar essa ferramenta, então que a defesa comprovasse isso e tal. Então, eu fico imaginando a dificuldade de seguir dessa maneira. Mas são desafios e a gente precisa estar atento a todas essas alterações para que a gente possa transitar por esse novo mundo que está surgindo aí, porque a pandemia ela veio para fazer essa quebra de paradigma, né? Cecília, se você me permite, eu vou comentar também uma coisa sobre a tua provocação, no sentido de que, no começo da quarentena, eu via muitas empresas preocupadíssimas com a questão de como vão manter a produtividade, como vão manter o controle das atividades dos seus colaboradores. E existiu, inclusive, uma fase em que as pessoas estavam trabalhando muito, 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 sendo extremamente massacradas até em algumas empresas. A gente viu muitas empresas com surtos de ansiedade, de burnout, muita gente abusando de álcool e outras coisas, né? Porque as pessoas não estavam aguentando aquela pressão. E hoje eu já vejo uma outra questão igualmente preocupante, que são esses aplicativos que, como disse o Fábio, se propõem a controlar o trabalho das pessoas, o que eu particularmente não acho que seja uma boa ideia, seja pelos aspectos de abuso, como diz o Fábio, seja pela maneira de se controlar, que é muito mais uma questão antiga até de controlar o que a pessoa está fazendo, não o resultado ou o que a pessoa está produzindo, né? Então, a gente ficou de falar um pouquinho hoje sobre o ESG, que é a questão da governança, da sustentabilidade, o meio ambiente e direitos humanos. Eu acho que a gente precisa lembrar também que os direitos humanos precisam entrar na pauta das empresas, seja pela questão da diversidade, da inclusão, seja pela questão da responsabilidade com trabalho análogo a escravo,
e seja esse abuso de algumas empresas que a gente precisa também trazer as coisas para um certo equilíbrio, né? Rogério, eu acho que você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Isso, então, antes de dar a palavra para a Esther, eu queria falar para o Fábio que tem uma pergunta aqui no chat, eu queria saber se ele poderia responder. É do Paulo Roberto Silvério Moreira. Ele fala assim: boa noite, meu nome é Paulo Roberto Moreira, atualmente faço pós-graduação em Direito Digital e Compliance. Diante dessa nova política de privacidade do WhatsApp, gostaria de saber qual a sua opinião e seus respectivos pontos positivos e negativos. Bom, eu acho que o ponto positivo é a transparência que se deu em relação à mudança da política de privacidade. Então, hoje as pessoas estão tomando consciência em relação ao que essas plataformas de comunicação estão, quais dados eles estão utilizando. Então, isso já é um avanço. Entrar em detalhes ainda é muito prematuro, já teve mudança na própria política, algumas alterações ainda não foram implementadas, uma migração em massa para o Telegram, para o Wickr e para outros, para o Signal, enfim. Eu acho que a questão aí é conscientização de que a privacidade ela precisa ser objeto de atenção por essas grandes empresas. E daquele que se utiliza também dessas ferramentas para entender que há como também se proteger em relação a essa utilização, né? Tanto em websites, de você fazer opt-in, opt-out. Então, eu acho que o ponto positivo é que todo mundo está se conscientizando, as empresas estão sendo obrigadas a serem mais transparentes em relação a isso, mas é um desafio ainda. A minha sugestão é sempre ter muita atenção no uso desses aplicativos, o que você vai transitar, né? O que você vai encaminhar. Tem a participação em grupos, às vezes você encaminha um documento que é da empresa confidencial e, de repente, você encaminhou para um grupo e dali você não sabe mais para onde que vai. Espero que pode complementar um pouco também. Oi, Fábio. Eu acho que você colocou muito bem as questões. Eu acho que o que a gente não pode perder de vista são realmente os direitos fundamentais, né? Porque quando você esquece isso, você pode até achar bom nesse primeiro momento, porque é com fulano. Mas quando você pensa a longo prazo, isso é gravíssimo, né? Então, a questão da privacidade, por exemplo, é um direito fundamental. A gente não pode relativizar. Então, não importa se a pessoa de quem a gente está falando hoje é uma pessoa que todo mundo odeia ou é uma pessoa que praticou um crime, eventualmente. Não importa, os direitos fundamentais têm que ser preservados, né? E as empresas têm que lembrar disso, porque isso a gente exige do Estado que garanta e que respeite os direitos fundamentais dos indivíduos, a gente tem que exigir isso das empresas também, né? Então, não só as empresas como, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, etc., como também as empresas das quais a gente está falando em termos de compliance, né? Aquelas que monitoram seus empregados, aquelas que monitoram o WhatsApp dos seus empregados, né? Então, além do WhatsApp ter suas informações, a empresa que é sua empregadora, por exemplo, também consegue, dependendo das circunstâncias, ver o seu WhatsApp, né? Então, tudo isso é muito relevante mesmo, e a gente tem que lembrar que, independentemente do que está sendo discutido dentro daquelas conversas, dentro daqueles grupos, o documento que você enviou ou não, aquilo lá tem que ser protegido de acordo com a lei, né? Então, isso é super sério, né, gente? Porque eu fico, às vezes, pensando o que adianta uma empresa ser compliant com um monte de coisas. Ela cumpre a lei anticorrupção, ela cumpre a lei antitruste, ela cumpre a lei de lavagem de dinheiro, etc., mas ela discrimina as pessoas com base na religião ou raça, né? Ela trata as pessoas como escravos. Então, o que adianta? Que bom que ela não corrompe ninguém, né? Mas o que adianta ela não corromper? Ou gênero? Ou gênero, Então, ela não... Ou não dá oportunidades efetivas para os deficientes físicos ou mentais. Exatamente. Então, são tantos os pontos, né, que não adianta a gente pegar só a bandeira da moda, né? Vamos falar só de corrupção? Não, não pode ser. Claro que a corrupção é um tema importantíssimo, não tem a menor dúvida.
mas outras coisas que são tão importantes quanto, ou até mais importantes, né? Então, respeito à vida, né? E como é que pode a gente ver aí empresas que têm trabalhadores em situação análoga à escravidão? E não me importa se essa empresa respeita ou não a lei de anticorrupção, se ela tem pessoas trabalhando lá dessa forma, o resto já perdeu a importância, né? Então, o compliance tem que ser realmente visto assim. Oi, desculpa, Léo. Essa questão do abuso, inclusive passando do respeito à pessoa humana, nós vimos, por exemplo, no meu estado, naquele supermercado que teve a morte de um cliente. Claro que nenhum de nós pode falar do caso concreto, a gente não estava lá, mas que certamente houve um abuso que está sendo considerado totalmente inaceitável no mundo inteiro, ocorreu. Então, em que medida a gente vai colocar os controles, né? Talvez tenha sido uma reação baseada num histórico de perdas, né? Os supermercados chamam isso de prevenção a perdas, mas de uma maneira totalmente absurda e exagerada. Então, é um exemplo totalmente diferente, porque é o mundo real, não é o mundo online, mas também passa por ESG, passa por governança, passa por compliance, né? E eu acho que nesse período agora de pandemia, seguindo aí o que a Esther colocou, você tem que ter o compliance, essa era a minha percepção desde os, sei lá, quantos anos atrás, de que tem que ter uma visão holística. As pessoas discutiam muito corrupção, e a gente está vendo agora, nesse período, que existem outras condutas. E aí o Léo acabou de colocar o tema do ESG, você tem o tema até de cultura, né? Quando a gente vê, e aí teve uma discussão se era fake news, a gente já está sabendo que não é fake news, de pessoas do setor de saúde simulando vacinações que não aconteceram. Então, quando você olha todo o sistema, né, isso é a parte pública também, e da busca da integridade também no setor público. A gente está falando muito de empresa, mas isso também vem do outro lado, né, do lado público. Como isso tem que ser visto de uma forma assim muito mais ampla. Eu ouvi outro dia uma discussão, está botando muito papel no colo do compliance. Eu não vejo dessa forma, tá? Não sei se o pessoal quer opinar. Eu acho que o compliance ele precisa ter essa visão geral, porque como foi comentado, a Esther comentou aqui, eu não faço corrupção, mas eu faço o trabalho escravo. Então, o compliance vai fechar o olho para isso? Não pode, né? Então, essas discussões elas estão se tornando cada vez mais sofisticadas, e um tema que a gente conversou aí anteriormente, e mais sêniores, né? Porque você precisa realmente ter pessoas que tiveram vivências diferenciadas para identificarem as situações sensíveis, né? O que afeta. E, assim, eu posso dizer da experiência que eu tive, quando você coloca em xeque a reputação e a credibilidade, quer seja dos seus executivos, quer seja da companhia, o caminho da volta é muito difícil, muito difícil. E agora, na pandemia, a gente está tendo várias situações, justamente por conta... E aí eu vou deixar que alguém complemente o que eu estou comentando, por conta da comunicação, por conta do distanciamento, que, eventualmente, alguns controles não são feitos daquela forma mais eficiente possível, e não é culpa do CCO, mas tem uma questão cultural aí por trás que a gente tem que estar muito atento, né? E eu acho que tem que ter muito debate, tem que ter muita discussão e preparação da sociedade. Aí eu não falo nem da empresa, né? Porque a gente está falando muito do mundo do ambiente corporativo privado, mas no público a gente está vendo 1000 escândalos. Todo dia no jornal a gente vê uma coisa que você fala, não é possível que isso esteja acontecendo, né? E aí eu deixo aí para meus colegas complementarem esse pequeno brainstorming. Não, muito interessante isso, Cecília. Só vou fazer um comentário e passar para os colegas aí opinarem também.
tem me chegado também muitos questionamentos e preocupações em relação à responsabilidade do compliance officer. Então, questiono muito o criminalista, se ele tem lá, se o compliance officer tem essa posição de garante ou não tem. Assim, primeiro, o que eu acho que é importante hoje, com a complexidade que nós vivemos, você tem um compliance officer que é responsável pelos riscos de corrupção, fraude, etc., com o SG, com diversidade e inclusão, com o data privacy e por aí vai, é muito difícil, porque ele vai ter que fazer um mapeamento de riscos enorme. E como que ele vai controlar isso? Ele pode ter um ótimo time de programa dentro do seu programa de integridade, mas mesmo assim uma responsabilidade muito alta. Então, eu sou da opinião de que cada um tem que ter essa segregação, enfim, para cada um cuidar, logicamente sempre se conversando, porque o risco é da empresa em sua atuação, mas é muito difícil um compliance officer também ser um DPO. Uma questão que gera dúvida é em relação à responsabilidade do compliance officer, se ela é objetiva ou se ela é subjetiva, porque a lei anticorrupção coloca a responsabilidade de natureza objetiva para a empresa, que de alguma maneira se envolver por um ato aí de infração à administração pública, em seu interesse ou benefício. A responsabilidade civil e administrativa, ela é objetiva. Do compliance officer não pode ser objetiva, obviamente, assim como dos seus dirigentes, ela tem que ser sempre subjetiva, tem que ter atos, né, de omissão, negligência, enfim, atribuíveis ao compliance officer para que então ele seja responsabilizado. Há muita discussão se a empresa não decide fazer o disclaimer, contar os fatos que foram identificados num canal de ética às autoridades públicas, se o compliance officer, então, deveria sair e se tornar um whistleblower ou fazer a comunicação por si. É muito questionável isso, depende muito de cada caso. É óbvio que a gente vê, dos últimos relatórios que eu recebi, uma ênfase para que o compliance officer avance nessa fase de enforcement, ou seja, você cria o programa de integridade, você apura os relatos apresentados, você mapeia os seus riscos, ajuda a empresa, faz as comunicações, mas também precisa ter condutas de que, olha, vamos cuidar disso, vamos impedir essa conduta criminosa que está sendo praticada, a ponto do compliance officer ter que abandonar o seu cargo, ter que tomar medidas mais drásticas junto aos comitês de compliance, para que ele efetivamente passe a mensagem e cobre uma postura mais ativa da empresa, sob pena dele também ser envolvido no assunto, quando esse assunto chegar às autoridades públicas. Fábio, eu acho que com isso a gente pode, só complementando, né, quanto a essa questão da responsabilidade, né, a gente tem o caso, né, do Banco Rural, né, no Mensalão, eu acho que é o único caso em que, né, ele tinha sido nomeado como diretor responsável por compliance e controles internos, ele era um diretor estatutário, né, e ele foi condenado, né, por gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, ao ter ajudado, né, ele ajudou a omitir informações e transações para o Banco Central, então ele foi aí conivente, né, acho que é bem aí o registro, né. Eu queria juntar um pouquinho alguns pontos do que a Cecília falou e do que o Fábio falou, talvez sobre um outro ponto de vista. Primeiro, eu particularmente acho que não é uma boa ideia, embora eu saiba que muitas empresas fazem isso, o acúmulo de cargos. Eu vejo muita gente que é o diretor jurídico, é o diretor de compliance, é o DPO, é o responsável pela governança e assim por diante. Eu acho que ninguém dá conta de fazer tudo isso com altíssima qualidade. Não é possível, na minha opinião. Eu entendo até que quando você não tem alternativas, acaba sendo o jeito, digamos assim, entre aspas, mas não me parece uma boa ideia. Esse acúmulo exagerado de chapéus e de funções, ele gera talvez uma perda de qualidade em algumas ou em todas essas áreas, mas também, em alguns casos, pode gerar um conflito de interesse. Então, eu acho que não é uma boa ideia esse acúmulo de funções, todos na mesma pessoa. Também acho que a gente deve pensar um pouquinho a conversa entre a tecnologia e os seres humanos, que é uma coisa que a gente também falou na nossa conversa prévia,
assim como a juniorização. Eu acho que toda fase da vida tem prós e contras, né? Não existe fase melhor, fase certa, fase errada, não acho que tem nada a ver com isso. Mas, do mesmo jeito que pessoas muito jovens ainda não têm experiência de vida, né? Não têm um histórico de experiência, de conhecimento para lidar com algumas situações, a máquina também não tem, a tecnologia também não tem. Então, eu acredito em equipes diversas, né? Tanto em termos de gênero, de raça, de idade, de condição social, de questões físicas ou emocionais. Eu sou super fã do ESG e da diversidade com inclusão, mas cada um naquela questão que você tem mais desenvoltura. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a juniorização, cuidado com o excesso de chapéus na mesma pessoa e cuidado com o uso da tecnologia de uma maneira exagerada, porque, como eu falei mais cedo na nossa conversa, não adianta você perguntar para uma máquina como que se lida com uma questão da pandemia, porque a máquina só responde aquilo que já foi perguntado antes. Ela não tem a criatividade e a inovação em si, né? E também acho que a gente precisa tomar cuidado com o exagero da questão financeira. Isso eu acho que é uma coisa que ficou muito, muito forte nesse momento. A gente vive não apenas uma crise humanitária e de saúde pública, mas a gente também vive uma crise econômica e financeira. Muitas empresas, muitos negócios estão sendo afetados, muitos de uma maneira mortal, né? Eu que trabalho com fusões e aquisições, até tenho falado bastante sobre o distressed M&A, porque muitos ativos estressados, ativos em grandes dificuldades estão sendo comprados, está barato para comprar, mas trazendo para o aspecto que a gente está falando hoje, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de foco apenas na parte financeira. A Rogéria e eu participamos de uma conversa no começo da semana em que se falou, por exemplo, do trabalho de compliance com relação a compras, né? Há algum tempo se falava sobre compras ser um setor, na maioria das empresas, para ser olhado com muito cuidado, para ver se compras não estava sendo pago, digamos assim, por algum fornecedor, né? Se não tinha algum conflito de interesse, não tinha algum tipo de favorecimento. Isso continua, mas agora a gente vive um outro problema que eu também acho que seja de compliance, que é o foco exagerado no preço, né? Se compras estiver focando apenas em preço e não estiver fazendo a due diligence de compliance, não estiver conhecendo realmente o fornecedor, não estiver olhando uma série de outros aspectos que, até onde eu consigo defender, não adianta fazer RFP, não adianta simplesmente tentar alinhar com questões objetivas, porque você tem que realmente conhecer a qualidade do seu prestador de serviço, você tem que conhecer aquela empresa, aquelas pessoas, muitas vezes, né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que trazer para o compliance também, com o cuidado de não exagerar, né? Com certeza. Um ponto que eu muito bem colocado, concordo 100%, eu acho que é basicamente esse equilíbrio, porque a inteligência artificial, o uso dessas tecnologias, elas podem ser benéficas desde que tenha esse filtro, essa verificação pelos humanos. Então, bom, posso utilizar uma inteligência artificial para fazer análise de todas as caixas de e-mail durante uma investigação de compliance? Pode, mas o resultado que a máquina vai te dar precisa passar pelo crivo daquela pessoa que tem experiência para identificar se aquilo, né? O WhatsApp, como foi comentado aí pelo Paulo, muito interessante também. Podemos ou não podemos usar as conversas de WhatsApp no âmbito das investigações? Vai depender. A empresa tem a política? É um número corporativo? É um número pessoal? Talvez se possa utilizar, mas sempre fazendo um filtro para analisar. Às vezes as conversas fora de contexto podem gerar deduções equivocadas. Então é importante sempre ter esse ponto. Eu vejo também, eu listei aqui da última publicação da FCPA, que eles pegaram os casos brasileiros que mais chamaram a atenção. Temos aí da Samsung, 75 milhões de dólares que eles pagaram lá no DOJ, na SEC, para fazer acordos, enfim. A Telefônica, o Walmart, 200 milhões, 300 milhões, enfim. Esses casos grandes, recentes, mostram que a corrupção foi feita por agentes intermediários, por terceiros. Então, a gestão dos seus terceiros é algo crucial para o controle e o combate à corrupção. Muitas empresas estão, por uma questão de custo, transformando esse monitoramento por uso de tecnologia.
é viável? Não é? Vai depender muito disso que eu acho que a gente está propondo aqui, de fazer essa verificação, essa dupla verificação, ter pessoas com gabarito para analisar essas informações que são disponibilizadas por plataformas tecnológicas. Rose, posso trocar o subject aqui? Eu queria falar um pouco de treinamento. Fica à vontade, lógico. Então, eu queria falar um pouco, porque assim, eu percebi claramente, numa reunião que eu tive hoje pela manhã, que esse está sendo um tema para muitas organizações. A questão de como é que eu vou treinar o meu pessoal, uma vez que nós estamos afastados e é tudo por web, né? A gente fica, né, usando essas ferramentas, então até o comentário que fizeram e que acaba a reunião, e aí a pessoa que ditou o treinamento, ela fica esperando e vê que assim, ficam as bolinhas, né? A pessoa fecha a câmera e vai fazer outra coisa na vida, acaba a reunião, ela não desliga, ela não desloga. Por quê? Porque ela não está ali. Ela pôs ali, ela ligou para conseguir a presença e saiu e foi fazer outra coisa na vida dela, e aí acabou a reunião, ela não viu que acabou o treinamento, ela não voltou e não se deslogou. E aí, o que me pareceu? Né? Que você tem várias ferramentas hoje que te possibilitam fazer uma melhor gestão. Então, tem algumas ferramentas que você passa a assinatura, então você faz a coleta de presença, claro que é tudo virtual, mas você faz uma rodada, a pessoa assina a lista de presença, marca a presença no início da reunião, no final da reunião, e aí você não precisa esperar acabar de tudo. Quando já está no finalzinho, então, você dá uma outra rodada na lista de presença, e com isso você verifica se a pessoa só marcou no começo, não marcou no final, não tem justificativa, ela não fez o treinamento, e ela, então, vai ou repetir esse treinamento ou vai ser sancionada, dependendo da política de cada empresa. Mas eu tenho uma experiência super exitosa para contar, de mais de 1.000 pessoas que foram treinadas só durante a pandemia, né, o ano passado, melhor dizendo, durante a pandemia, e nesse tipo de formato que nós estamos usando aqui, porque muito, não obstante seja uma coisa online, mas a gente está se vendo, a gente está interagindo, a gente consegue saber se você falou alguma coisa que a pessoa não gostou ou gostou, tem o chat que a pessoa consegue fazer pergunta, você consegue responder. Então, tem uma interatividade que permite tornar o treinamento mais amistoso, mais humano mesmo, né? O mais humano possível. E pegando um gancho no que foi falado, né, pelo Lucato, nessa situação de usarmos as máquinas são maravilhosas, a tecnologia é sensacional, mas ela jamais substituirá o ser humano no que tange a parte julgamental. A máquina não julga, a máquina não tem ética. Eu estava comentando também na reunião de hoje, eu tenho uma filha que começou uma faculdade de engenharia, e ontem ela tinha outro compromisso, fiquei eu lá anotando a primeira reunião de boas-vindas do reitor da universidade. E aí apareceu um professor lá falando sobre engenharia mecânica, que é justamente a área dela, ele mostrando os robôs que tinham sido criados na engenharia, esse robô muito inteligente, não entra no elevador, se não chegar... O robô é muito bonitinho mesmo, quer dizer, é feio, mas ele é muito inteligente, o robô, é esperto, muito bem programado. Mas o que acontece? O próprio professor falou, ele tem coisas que ele não faz. Por exemplo, ele não consegue tomar decisões éticas. Você não consegue. Por isso que a gente fala, não existe código de ética, existe código de conduta, porque a ética você não codifica. Se você não codifica, você não consegue injetar num robô todo o conhecimento que faz com que a gente consiga ter uma decisão. Você consegue sopesar o lado certo, o lado errado, você vê a norma, você vê a situação da pessoa, no caso concreto, e aí você tem o julgamento. Essa parte julgamental, a meu ver, até o momento, é inerente ao ser humano, e o robô não vai nunca conseguir nos alcançar nesse ponto, porque a gente tem essa capacidade muito além do que qualquer máquina até hoje
conseguiu desenvolver. Eu acho bem interessante a gente pensar nisso, porque muito se fala da tecnologia, e a tecnologia substitui com muita proeza muitas das atividades humanas, mas não as que envolvam ética ou a questão julgamental. Rô, pegando o comecinho da sua colocação, quando você falou que esse treinamento que a gente tem interage, você acha que as empresas podem exigir que nesses treinamentos os colaboradores estejam de câmeras abertas, todos? Olha, Rose, eu acho que aí você entra numa questão tecnológica, porque todo mundo de câmera aberta costuma travar. Então, às vezes, a gente mesmo fala, né? Olha, fecha a câmera. Fecha a câmera, fecha o microfone para não dar interferência. Eu já vi falarem que nesse negócio da pandemia tinha chefe falando para a pessoa, você chega 8 horas para trabalhar, liga a câmera e deixa a câmera ligada o dia inteiro. Já se falou dessa questão, a Esther falou, tem a questão também, o Fábio, a Esther dos direitos fundamentais, porque você imagina, eu não moro sozinha, né? Eu não moro sozinha. E assim, se a empresa tem o direito de fiscalizar a minha performance, como que eu estou trabalhando, a minha produtividade, melhor dizendo, performance parece outra coisa, né? Parece que eu faço pool dance, né? Como é que eu faço a performance? Não, a minha produtividade, melhor dizendo, você passa meu marido aqui, minha filha vem falar comigo, ela não tem nada a ver com a empresa, ela não deu direito de imagem, ela pode estar vindo aqui chorando porque apareceu uma espinha, quem já teve filha adolescente sabe como é que é, e para ela aquilo é grave, naquele momento, é uma das coisas mais graves que já aconteceram na vida daquela criança, entendeu? Porque cada um vive a sua idade. E aí? E essas pessoas? E a gente, eu acho que o Fábio falou isso, que falou, usa a mesma rede da família. Gente, a gente aqui tem bastante gente ouvindo, mas sempre eu paro e penso o seguinte, será que nessas casas cada um tem o seu computador? Será que aquele computador do trabalho não é o computador que é o único que o filho tem? Também, se ele quiser assistir uma aula presencial? Vocês acham que todo mundo tem o seu próprio celular? Ou, no meu caso, 2, porque se falhar um, eu tenho... Não é assim que acontece na grande, imensa maioria das famílias. As pessoas têm tem 2, um velho, um que não tem internet, o outro que não tem Wi-Fi, tem que ligar no cabo, você tem que ficar sentada em cima do fogão, do lado da geladeira, porque o Wi-Fi foi o único lugar que o cara conseguiu, que pegava mais ou menos... A gente não conhece a realidade das outras pessoas. Então, eu acho que você obrigar a manter câmera aberta, você até pode falar, olha, gente, se vocês quiserem... Às vezes tem gente que fala, abre a câmera, porque eu fico com saudade de vocês. Muito professor faz isso, né? Eu escutava os professores dos meus filhos. Aí, o cara abre a câmera, ele está com o edredom assim, que só vê o zoinho de fora. Eu acho que obrigar é muito complicado. O cara está na casa dele, se ele tiver de pijama, para o direito dele. Eu hoje estou toda vaporosa aqui, porque estava um calor infernal. Agora que começou a chover, deu uma ventilada. Eu estou vendo todo mundo aí bonitão, de camisa, blazer, eu estava pelada, não aguento de calor. Rogéria, eu tenho uma pergunta, tá, para você, não sei se... a gente não conversou sobre isso, mas em relação a esse tema de treinamentos, né, que você estava comentando, e eu tinha comentado anteriormente que uma forma de você ter certeza que o integrante fez um pequeno quiz no final, não precisa ser nada complexo, 3 ou 4, 5 perguntas, mas eu tive uma experiência em que muitos funcionários, integrantes da empresa, não tinham acesso à internet, pelas diversas funções. E eu sei que no teu dia a dia também tem gente que está em trânsito o tempo inteiro, ou está ali na manutenção dos ativos da companhia e não trabalham diante de um computador, ou como você mesmo falou, o celular é aquele celular que não pega Wi-Fi, não pega isso, não pega aquilo. Como é que esses treinamentos têm sido feitos? Então, a gente diferencia esse público, né? Eu tenho prazos bastante restritos
para muita gente dentro do grupo, né? Porque no caso é global e as nossas normas se aplicam no mundo inteiro, e a gente tem prazos um pouco mais flexíveis, maiores, para esse público, então, que são os tripulantes, tanto o tripulante de cabine como o tripulante técnico, que é o piloto, copiloto, eles têm um prazo maior, porque o dia que eu baixo esse cara na terra para fazer o meu treinamento, ele não pode voar, porque tem regulação para isso. Então, eu não posso falar para ele, ó, vem aqui 8 horas da manhã, você faz o curso das 8 às 9, e aí 10 horas você pega um avião. Não, não é assim que funciona. Então, a gente centraliza todos os cursos, porque eles são obrigados, pela legislação, a fazer vários cursos de atualização. Eles estudam o tempo todo e fazem provas dificílimas. Os pilotos têm que fazer simulador, e o simulador é show de horror. O cara levanta voo, perde um motor, mais um pouquinho que ele voa, perde o outro, e dali a pouco acaba mais não sei o quê, e aí não tem mais luz, aí não tem mais... É show de horror. E por isso até que eles, quando passam por qualquer situação que a gente fica com medo, eles ficam assim, senhoras e senhores, estamos passando por uma pequena instabilidade, e o avião chacoalhando, né? E eles achando assim que aquilo maior... Porque ele está acostumado com coisa tão pior, que aquilo lá para ele é nada, não está tranquilo. Mas voltando à sua pergunta, a gente trata diferentemente, mas a gente pune. E aqui no Brasil, uma advertência, que é o que a gente dá, fora outras questões de avaliação e que implicam PPR, etc., só o fato dele ter uma advertência, ele fica sem o benefício do voo. Então, é muito pesado, é muito grave. Eu tenho pouquíssimos casos em que a pessoa não faz o treinamento, e aí tem uma prova no final, quando isso é feito. O que eu queria colocar? Nós criamos a Escola de Compliance, que agora vai se chamar Falando de Compliance, e que ali eu ofereço vários cursos de compliance, porque o que a gente percebe é que as pessoas têm interesse, muitas vezes, de conhecer mais sobre compliance, ou porque são embaixadores de compliance, ou porque gostaram do tema, porque acham que efetivamente é o futuro. Então, a gente disponibiliza isso e ele consegue, ao final, um certificado por ter feito o curso, assinado por mim, e ele sai, então, com esse diplominha. Ele vai para o mercado amanhã, por qualquer motivo, ele fala, olha, eu, inclusive, tenho 3 cursos de compliance, eu fiz curso disso, curso daquilo. Então, eu acho, assim, que foi uma coisa que eu tenho muito orgulho de contar, porque foi uma iniciativa muito prazerosa e que deu bons frutos. Muito legal. Bacana. Se não é pelo amor, é pela dor, né? Então, a gente sempre pensa que vamos motivá-los a participar dos treinamentos, eles vão ser promovidos, vão ser embaixadores da ética, isso é tudo muito cativante. Agora, também, se o sujeito não participa, deixa de lado o treinamento, etc., aí também tem que ser punido, tem que ser algo de medida disciplinar. Eu concordo com esse approach. Nas aulas que eu dou na PUC, a gente também tem essas listas de presença e às vezes eu aplico alguns quizzes. Um no começo, um no meio, um no final, lá para quem está meio dormindo, e aí você consegue, pelas respostas, saber se todo mundo participou, que tem lá o sim, o não e o que não respondeu, né? Mas, obviamente, isso também tem que ser humano, a gente também, às vezes, cai a conexão, às vezes a pessoa tem que atender um familiar, porque ela está dentro da sua residência, então tem que ter, assim, né, uma flexibilização em relação a tudo isso. Essa mesma questão que a Rose colocou sobre a abertura da câmera diz respeito também às investigações de compliance. A gente tem feito dentro da política que foi atualizada, né, nesse ritmo de investigações remotas, sobre a diferenciação daquele que vai ser só uma investigação, uma entrevista para coletar dados e daquele que é o suposto target do ato ilícito. Para esse, a gente pede para ele abrir a câmera, né? Porque a gente precisa ver pelas expressões corporais e posicionamento se ele está, até mesmo às vezes, sendo instruído por terceiros, se ele está no WhatsApp conversando com alguém, se ele está vendo uma resposta pronta, e isso é importante a gente ter a câmera aberta. Mas, óbvio, se a pessoa se recusar, é algo que vai ser considerado. Então, olha, ele participou de uma entrevista de compliance e se recusou a abrir a câmera naquela entrevista, enfim, naquele interrogatório.
Então, também não dá para forçar a pessoa. Mas tem questões aí paralelas. Também, se a pessoa está na residência dela, e aí? Será que... e até quando a gente fez entrevista que a pessoa estava dentro do ambiente de trabalho, mas o ambiente é compartilhado, como que se faz? Se a investigação é sigilosa, é confidencial, é um tema sensível, a pessoa tem que estar numa sala fechada, sem que terceiros escutem, né? Como você vai fazer esse controle? Às vezes a pessoa está sendo ouvida e logo em seguida vai ter a entrevista do colega dela ali que ouviu toda a conversa. Então, são questões a serem enfrentadas, né? Eu tenho ouvido também o debate do ponto que você acabou de colocar, da pessoa estar, por exemplo, acompanhada por advogado, que poderia estar dando instruções, informações, está ali no WhatsApp, e isso tem gerado alguma controvérsia também, né? A gente vai ver, conforme o tema aí da live, né, os aprendizados, de uma forma geral. A gente falou de treinamentos, comunicação, etc., mas essa parte da necessidade de investigações internas, né? Porque a vida continua, né? Então não dá para parar isso. Mas realmente eu acho que o futuro vai mostrar para a gente como é que, enfim, como é que essas coisas vão ser vistas. Eu acho que ninguém tem uma resposta muito clara ainda. Não sei a opinião aí de vocês. A Esther aí está caladinha. Puder comentar? Estou aprendendo aqui, gente. Não, eu acho que realmente o futuro vai mostrar muita coisa, né, para a gente. Toda essa situação ela é muito nova, é óbvio, o mundo já passou por pandemias antes, mas não uma pandemia com tecnologia, né? Eu acho que essa pandemia é muito diferente, porque tudo não, mas muita coisa continuou acontecendo porque a gente tem a tecnologia hoje em dia, né? É mais rápido agora, né? E também até a própria pandemia ser global dessa forma, né? Por causa das tecnologias, né? Do fluxo de pessoas e tal. Então, é tudo muito diferente. Eu acho que realmente a gente vai ter que esperar pelo futuro. Mas tem algumas coisas que vocês falaram que eu queria até comentar também. A questão, por exemplo, um dos pontos que eu acho muito interessante, né? A questão que foi a Maria Cecília falou da juniorização, né? De alguns cargos dentro do compliance, né? Compliance realmente é coisa para alta administração, né? Claro que a alta administração não pode estar envolvida em tudo, então ela tem que ter pessoas trabalhando nisso, mas o tema é importantíssimo, né? Não pode ser relegado a um número 10 ou 15 ou 20 numa lista de temas, né? É um tema que tem que estar lá em cima. E a pessoa tem que ser madura, gente, porque tem que ter muito equilíbrio para trabalhar com compliance, muito equilíbrio, muita experiência de vida, né? E o que eu tenho visto bastante, e aí voltando para os temas, o Leonardo falou aí em vários cuidados, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, realmente são tantos, né, os temas que a gente tem que ter cuidado. Eu acho que um dos cuidados que a gente tem que ter é de não transformar a questão, o tema do compliance, o próprio compliance officer, naquela pessoa que está aí para punir, né? É o malvadão, é o sniper. Ele está procurando alguém para dar um tiro fatal. Assim. Não é isso, não pode ser isso, né? Não pode ser caça às bruxas. Tem que ser uma coisa para a empresa dar certo, para funcionar. Né? Então, a ideia a pessoa realmente tem que conseguir achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre, óbvio, muitas vezes tem que punir, muitas vezes tem que, pelo menos, investigar muito seriamente, isso já é, por si só, complicado, né? Mas, às vezes, é só uma questão de reexplicar alguma coisa, então tem que conseguir administrar isso da melhor forma. E eu tenho visto, muitas vezes, essa questão de uma sanha punitivista, né? De vamos punir, vamos achar quem foi, vamos punir. Não é esse o raciocínio que tem que ter, né? Até porque, e aí eu volto num outro tema que vocês colocaram, o compliance officer também, teoricamente, poderia ser objeto de um tipo de punição, né? Ah, você deixou passar, né? Então, o compliance officer, ele não pode deixar passar nada que está embaixo dele, e se ele errar, ele vai ser imediatamente fuzilado pelo sniper maior. Não é assim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa maturidade no tema compliance. Se não fosse assim, né, gente, ninguém ia querer ser compliance officer, porque errou é fatal, né? É que nem eu lembro de um tempo, muitos anos atrás, né, em que eu já não me lembro mais dos dados, mas que comentaram, e eu cheguei a ver na época alguma coisa com números,
de quanto custava um seguro médico para você ser oncologista nos Estados Unidos, ou obstetra também. Porque imagine só, você é obstetra, você está fazendo um parto, o bebê, não sei, morre ali no meio do parto. A culpa teoricamente, pode ser do médico, mas também pode não ser. Então, é uma profissão de altíssimo risco e os seguros que se cobravam desses profissionais médicos faziam com que os estudantes de medicina acabassem migrando para outras práticas. Ninguém queria ter essa profissão. Então, aqui a gente não pode deixar acontecer isso com o compliance, né? O compliance officer tem que conseguir trabalhar, fazer tudo o que tem que fazer dentro de um ambiente de tranquilidade, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento que eu vejo muito acontecer, né? O compliance officer, como assim não viu? Como assim não fez disclosure? Não vai colaborar com as autoridades? Quem disse? A empresa não é obrigada a colaborar. Tem que pensar no caso concreto. O que é que foi feito? Eu não estou dizendo que a empresa que o compliance officer possa cometer crimes junto com outros executivos, obviamente não. Mas daí, para querer se julgar cada compliance officer, como se ele fosse detentor de todas as decisões de uma empresa, não dá. Então, assim, é realmente um tema muito complexo e exige, eu acho, muita maturidade, muita experiência, né? Uma profissão relevantíssima hoje em dia, né? Ser compliance officer. Então, e aqui a gente tem a Rogéria para nos dar o exemplo que ela acabou de falar. Imagina, compliance officer de uma companhia aérea em que a atividade é de risco, né? Porque se Deus nos livre, acontece um acidente, pode ter muitas vítimas. Então, é super importante mesmo a gente separar o que é risco natural da profissão, risco natural da empresa, dos wrongdoings, dos malfeitos. Né? A gente, quando fala essa palavra assim, que você falou, a gente tem que isolar e fazer assim. Então, pode todo mundo fazer, principalmente quem falou. E tem que fazer assim para espantar, entendeu? E a gente, nesse ponto, é muito tecnológico, então a gente tem já essa praxe lá na empresa. Alguém fala isso, você já... Eu tenho 2 exemplos para ilustrar também essa questão. Eu já vi um compliance officer que, na semana anterior, estava naquelas elemídias da empresa, na televisãozinha lá, como a pessoa da ética, dando palestra e tal, todo mundo, nossa, ele foi eleito funcionário do mês, era o compliance officer, e estava lá, acho que fazendo uma introdução de um grande evento da empresa, então ele foi super referência. Uma colaboradora, que era meio enciumada dele, achava que ele não era esse paladino todo da justiça e começou a observar os mínimos detalhes e achou uma coisinha pequenininha, a gente foi, puxou, e ele estava ligado a uma fraude junto com o departamento de RH na contratação de profissionais. Então, aquela pessoa que estava lá sendo, né, o grande porta-voz da ética, estava nos fundos cometendo ilícito. E também já representei uma compliance officer que foi alvo de uma retaliação no próprio canal de ética. E a primeira postura dela foi, não, mas isso é retaliação, não vamos investigar, vamos arquivar. Eu falei, não, calma. O compliance officer tem que proteger o canal de ética e tem que fazer a averiguação preliminar, como você é a alvo do próprio relato, então isso tem que subir para o comitê, enfim. E aí lá na frente, depois de muito tempo, se reconheceu que de fato foi uma retaliação por um outro assunto, para colocar como realmente é difícil essa nossa atividade, mas se a gente tem um norte, tudo o benefício que se pode ter com a área de compliance de governança, a gente encara tudo isso e segue adiante. Mas não é fácil. Eu queria fazer um complemento com relação ao que a Esther falou, que eu não tenho nada nem contra tecnologia, pelo contrário, nada contra a informática, os robôs, a automação, e nem contra os júniors. Até porque todos nós já fomos júniors um dia, e é assim que a gente começa mesmo. Mas me preocupa muito, como eu já disse, tanto o acúmulo de cargos, como o excesso de confiança na tecnologia pura, e também me preocupa a juniorização nesses cargos todos, seja de governança, seja de compliance, seja de jurídico, porque, como a gente já falou, assim como as máquinas não devem tomar essas decisões, né, Rogéria? Eu acho que pessoas muito júniores também não estão preparadas. Voltando para o nosso tema central, que é aprendizado com a pandemia,
Não adianta a gente jogar essa pergunta em qualquer aplicativo, qualquer serviço de resposta e perguntar como é que se lida com isso na pandemia, não vai ter a resposta ali também. Uma pessoa muito júnior também não tem vivência e experiência de vida e de trabalho para isso. Aí vamos perguntar, o mais sênior já passou pela pandemia? Não, também não. Só que a gente já passou por tantas outras coisas, tantas outras crises, tantos outros aprendizados, que você começa a ter experiência de lidar com crise. Isso é uma coisa que passa pelos treinamentos, como bem defende a Rogéria, mas a gente tem que viver muita coisa, né? Então, eu só queria registrar aqui que, como a Esther levantou a questão das pessoas muito júniores, eu acho que eles são muito bem-vindos, é super necessário, né? Tem uma série de vantagens da gente ser jovem. Todos nós aqui gostaríamos de ser jovens novamente, só que cada um o seu momento de vida e de profissão, né? Gente, mas é que as mulheres aqui ainda são jovens, tá? Você está falando isso por que eu ia você, falar. pelo Fábio. Estou falando só para mim. A gente Estou na falando só para mim. categoria- Estou falando só para mim, Esther. Ah, gente, nós estamos chegando nos nossos últimos minutos da nossa webinar e nós temos aqui no Q&A 3 perguntas. Uma, o Fábio até já deu uma estudada, se ele puder endereçar esse ponto, fazer uma abertura da pergunta e trouxer, Fábio, eu agradeço a do Guilherme Rosinha, e depois nós temos mais 2, uma da Lucimara e outra da Daniele. Não, do Guilherme Rosinha, ele coloca aqui a pergunta: quais seriam as possíveis ferramentas, plataformas, não somente eletrônicas, para sensibilizar e gerar interesse dos profissionais em construir paradigmas éticos coletivos capazes de dar autonomia para decisões de qualidade? Eu entendo assim, quando eu faço meus treinamentos de ética para clientes, eu sempre coloco vídeos inspiradores, exemplos de grandes personalidades, que isso acaba trazendo a motivação e até do senso coletivo. Mas aqui eu acho que cada um pode opinar um pouco e assim, eu tenho conversado com alguns compliance officers e eu falo para eles o seguinte: você pode ter o pior programa de integridade e a sua empresa seguir adiante sem risco nenhum, como uma empresa pode ter o melhor programa de integridade, o mais efetivo, e mesmo assim a sua empresa ter um problema. Então, quando você tem funcionários que têm uma cultura ética, não precisa, é dispensável você ter todas aquelas políticas, porque a cultura está ali, ele entende o que é ético, né? Então, trabalhar essa cultura que é o primordial, e isso vem do tone at the top. Se a sua alta liderança, se os seus chefes são pessoas que seguem né, seguem as regras, dão um bom exemplo, enaltecem o programa de integridade, naturalmente os demais vão fazer o mesmo, e aí todo mundo está com aquele espírito coletivo de seguir as regras. Mas, de fato, isso é uma questão educacional, cultural, e que nós também estamos nos adaptando, né, e sempre evoluindo. Principalmente na questão da diversidade. Quantas coisas, para mim, e olha que eu também estou no grupo dos jovens aqui, também são coisas novas que eu desconhecia, principalmente de orientação sexual, tem várias questões novas, enfim, que a gente também tem que conhecer para não gerar preconceitos e por aí vai. Eu acho que uma palavra muito importante, né, é transparência, né? Agir transparentemente, querendo acertar, né? Querer acertar é super importante. Ótimo. Talvez a gente possa passar, então, para a questão do Daniele Morita, sobre a questão do burnout, né? O aumento de desconfortos relacionados ao burnout. Gostaria de saber se existe algum ponto de vista a ser avaliado pelo compliance officer. Talvez o Léo, acho que usou essa palavra do burnout aí, e talvez possa nos ajudar com isso, né? Posso fazer uma primeiríssima introdução, Léo, só porque eu falo muito disso? O que eu falo assim, se você tem uma empresa em que um determinado setor tem um monte de hora extra e tem um monte de reclamação de dano moral,
uma hora esse povo vai começar a ficar doente. Porque uma coisa é você ter a área de contabilidade que faz o fechamento, e uma vez no mês todo mundo vira porque está fechando, tudo bem, já é esperado, e aí depois você dá dias, ou você paga o dinheiro das horas, você se vira o que você vai fazer. Mas, se é uma área que de segunda a segunda, todo mundo faz hora extra, o cara tem que ir no domingo, tem que ir no sábado, e tem medo que se não for, que vai perder o emprego, e aquela pressão, e resultado, e tem que entregar isso e aquilo, o que acontece? O cara vai ficando doente, começa o absenteísmo, dali a pouco tem burnout, aí entra para as doenças todas psiquiátricas, e aí eu acho que o compliance officer, quando ele recebe a denúncia nesse sentido, obviamente você não consegue, numa empresa que está no mundo inteiro, deixa eu passar de setor em setor para ver se 6 horas os caras estão indo, isso não dá para fazer. Mas se você recebe reclamação, você tem que agir, não é só passa para o RH. Você passa para o RH, se é uma só, aí vem a segunda, a terceira, opa, aí já é comigo. Né? Desculpa, Léo, é que eu gosto tanto de falar. É isso mesmo. É isso mesmo, é porque a gente viu, de modo geral, não sei se nas empresas de vocês, mas eu soube de muitos casos em que os líderes, os chefes, em alguns casos são líderes, em alguns casos são chefes, né? Não estavam preparados para lidar com essa novidade, como ninguém estava, né? E só que a coisa vem em cascata, né? Se os investidores estão preocupados com os investimentos, chega no conselho de administração, chega no CEO, chega na diretoria, vai chegando em cascata, todo mundo está cobrando produtividade dos seus liderados, digamos assim. E houve muito exagero. Eu agora acredito que esteja melhorando um pouquinho, mas a coisa de estar todo mundo em casa, houve empresas em que os líderes estavam achando que as pessoas tinham 24 horas para trabalhar. E esqueciam que as pessoas tinham família, as pessoas tinham outras necessidades, tinha a questão que a Rogéria comentou de não ter equipamento para todo mundo, não ter privacidade para todo mundo, muita gente tinha que ajudar os filhos na escola e assim por diante, cuidar da própria casa. Eu mesmo estou cuidando da minha casa, que é uma coisa que eu não estava acostumado, e tudo bem, mas precisa tempo para isso, né? Precisa tempo para isso, e que horas que vai fazer isso se a pessoa está sendo massacrada? E realmente aconteceu a gente sabe de muitos casos de burnout, de ansiedade, de gente abusando de álcool e de outras drogas. É uma coisa muito complicada. Eu acho que é uma questão humanitária, é uma questão de RH, mas eu acho sim que é uma questão de compliance também. Como diz a Rogéria, e com mais propriedade do que eu, se você tem um caso só, se ele for uma coisa que nos critérios de compliance precisa ser investigado, ele tem que ser investigado sim. Agora, quando você tem mais casos que têm alguma similaridade, você já tem um problema muito maior. Você tem que tomar uma medida drástica, não no sentido de necessariamente punir, drástica no sentido de magnitude. Você tem que tomar alguma decisão, sim. Isso, dependendo do caso, é compliance, e é governança também, e é ESG também. Aí é um problema mais estrutural, correto? Aí já é amplo. Um exemplo positivo, algumas empresas de tecnologia também colocaram aplicativos que garantem lá uma terapia, um suporte emocional, psicológico aos funcionários, principalmente nessa época de pandemia, e conversar, fazer chats e tudo mais. Isso eu acho que é importante, até por essa questão do isolamento social, fazer alguns happy hours, alguns encontros ainda que virtuais. Mas eu achei muito interessante essa empresa que colocou um especialista para conversar com os funcionários com confidencialidade, para entender por que aquela pessoa estava se sentindo deprimida naquele novo contexto de trabalhar dentro de casa. Enfim, é um exemplo positivo desse assunto. Eu acho que faltou, em muitos casos, Fábio, a famosa empatia, né? Eu acho que ninguém estava preparado para isso, tanto que nós estamos aqui já no quarto episódio, tirando o congresso de compliance em dezembro, que a gente também falou sobre esse nosso tema, mas nós já estamos no quarto episódio falando sobre aprendizados. E eu acho que esse aprendizado, no sentido do fator humano, é uma coisa que, a mim, é muito cara, porque a gente não estava preparado, e eu acho que muitos líderes ou chefes se esqueceram ou não conseguiram perceber a tempo que a pessoa estar disponível X horas por dia não significa produtividade, não significa trazer resultados.
Então, eu acho que, em muitos casos, as pessoas que eram muito controladoras, no sentido de apenas horário, ou apenas saber se a pessoa está ali disponível, etc., talvez estejam evoluindo para uma outra forma de aferição de resultados, né? Que não seja baseada simplesmente em controles. Eu acho que controle é uma palavra meio complicada nesse sentido, porque a questão não é controlar se a pessoa está ali com a câmera aberta, se ela está demorando tanto tempo para fazer essa reunião, ou para ver aquele documento, aquele contrato, mas é uma outra noção de produtividade e de produção. E eu acho que, assim como compliance e governança, os RHs também estão evoluindo, né? Eu vejo pelo meu próprio escritório, a gente contou com um apoio maravilhoso das nossas profissionais de RH, tanto as psicólogas quanto as pedagogas, criaram todo um programa de apoio às pessoas virtualmente, com um monte de apresentações, de palestras, de acolhimento, de hotline para as pessoas poderem conversar. Eu acho que muitas empresas tiveram que criar coisas semelhantes, e eu acho que é uma coisa que eu espero que tenha vindo para ficar, porque isso não tem endereço, né? A pessoa que está vivendo algum tipo de problema, sem contar que as pessoas podem ter tido casos de Covid importantes na sua família, pode ter tido pessoas internadas, entubadas na sua família, pode ter tido gente que faleceu na sua família, né? E esse pode é teórico, porque certamente quase 300 mil famílias foram afetadas já nessa magnitude de falecimento. Então, eu acho que um dos aprendizados da pandemia, espero eu, seja esse cuidado humano. E eu acho que compliance, assim como RH, nesse caso, tem que liderar essa bandeira junto às empresas, inclusive mexendo um pouco com o conceito de resultado, porque eu acho que a gente, vivendo uma crise também financeira e econômica, como eu disse na abertura, eu entendo perfeitamente as pessoas estarem preocupadas com resultados, todos nós aqui estamos em cargos de direção nas nossas empresas e escritórios e somos cobrados pelos resultados, sabemos disso, mas a gente tem que encontrar um certo equilíbrio, lembrando da sustentabilidade, porque também se você faz o seu funcionário trabalhar, como a Rogéria falou, 24/7, vai chegar uma hora que ele vai trabalhar zero, vai chegar uma hora que ele vai explodir, e a gente não vai esperar isso, né? Seja pelo aspecto de equipe, seja pelo aspecto humano, né? E ainda, Léo, ainda tem as famílias que tiveram e estão tendo que lidar com o homeschooling, né? Chega a hora, vamos lá, ligar tudo, aí começa a aula, dependendo da idade, a criança não tem condições de fazer sozinha a aula, tem que estar acompanhada. E esse também foi um aspecto, eu digo por experiência pessoal, não vou dizer que levou aqui em casa uma crise de burnout, porque não chegou a isso, mas certamente alterou a nossa rotina de trabalho, né? Porque a criança não lida com... Aliás, elas evoluíram bastante, né, durante essa pandemia, na questão de tecnologia, não sei se para o bem ou para o mal, mas você tem que parar tudo, ligar o aplicativo, ver se está funcionando. A criança não tem aquele discernimento de ficar ali assistindo a aula uma tarde inteira. Então, isso se somou também, eu acho, a todos esses aspectos, quando você tem um chefe te demandando além do necessário e você ainda tem que administrar. E para as donas de casa, né? Quem estava ali cuidando de casa, que não tinha apoio, e tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que fazer... Enfim, agora já mudamos até um pouco a agenda, mas um período... Cecília, nós estamos falando do pessoal em home office, né? Mas e as pessoas que têm que ir ao trabalho e tem todo aquele medo, aquele estresse de transporte público? A gente sabe que a questão do isolamento não funcionou no transporte público, eu acho que em lugar nenhum do Brasil, não sei outros países, porque não viajei nesse momento, mas no Brasil não funcionou o distanciamento no transporte público. Eu acho que muitas das pessoas que tiveram que ir, por um lado, eu sou muito grato a essas pessoas que foram cuidar das atividades essenciais. Eu acho que o Brasil tem uma dívida com todo mundo que precisou trabalhar pela sua atividade, mas e o estresse que essa pessoa viveu, né? A gente falou aqui do mundo online, mas tem o mundo offline também, o mundo real, que eu acho que os chefes não estavam preparados, os RHs não estavam preparados, eu acho que compliance não estava preparado, mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Eu acho que é uma evolução
como sociedade, em termos de como conseguir resultados sustentáveis, né? Não adianta nada eu trabalhar só no sprint para lembrar do esporte e depois eu caio morto ali do outro lado, eu vou perder equipe, né? Uma dos conceitos sobre liderança que eu mais gosto é do líder que também quer, ele também cuida da sua equipe, né? É um aspecto muitas vezes deixado um pouco de lado pela pressão dos resultados financeiros, né? Todo mundo está com medo de perder emprego hoje. Se você disser quem que não está com medo de perder emprego hoje, vai talvez contar nos dedos de uma mão, né? Todo mundo está preocupado, mesmo os donos estão preocupados porque os negócios estão fechando, né? Então, eu acho que os líderes e os chefes têm que tomar cuidado com isso, sim. Desculpa me empolgar, mas é uma bandeira que eu acho que todos nós temos que levantar. Com certeza. Bom, a gente está vendo... Nós temos aqui... Isso, nós temos aqui mais uma colocação, né, da Lucimara sobre no setor público. Aqui a gente tem a Maria Cecília, que ela pode falar um pouquinho sobre o compliance no setor público, mas a gente não tem como esgotar esse assunto. Tema para mais um episódio. É um tema para mais um episódio. Um pouco mais otimistas, viu, Lucimara? Vamos ser otimistas. O compliance público está avançando também. Está avançando, vamos pensar dessa forma. Mas a Cecília que é expert no assunto. Olha, vou fazer 2 comentários. Então, aguarda que vamos ter um webinar somente sobre isso, sobre compliance no... Temos a data, né? Acho que é 27 de outubro. Ainda está um pouquinho longe, mas a gente vai esquentar os motores. Vamos esquentar os motores até lá. De fato, isso está muito incipiente, mas começa a acontecer. E aí, o exemplo vem top, né? Como a gente fala, as grandes estatais, etc. A gente cita Petrobras com programas, Petrobras como Sociedade de Economia Mista, com um programa excelente. Ao mesmo tempo, você vem aqui para São Paulo, e a gente estava discutindo isso esses dias, em várias das empresas aqui do estado não há ainda, então é um tema a evoluir. Mas ele está andando, como o Lucato aí comentou, e eu acho que é um caminho meio sem volta. Agora, eu acho também, né, que cabe à sociedade civil, a nós, né, porque vai acontecer, sim, nos estados, alguns já tem, acho que cerca de 17 estados aí já com legislação, não lembro agora o número exato, mas depois você vai ter essa discussão também a nível municipal, e aí você vai ter a discussão também em relação a fundações, autarquias, etc. E se a gente não for cobrar isso, pode ser que demore mais tempo, né? Então, é um tema que ele é objeto de atenção aqui dessa comissão, da Comissão de Compliance. A gente tem um trabalho específico sobre compliance no setor público. A gente intenciona, vamos ver, Rogéria, se a gente consegue publicar algum artigo. Vai ter um webinar bacana. A gente tem o projeto de fazer algumas lives mais informais, mas tratando do assunto. Então, enfim, eu acho que é um papel nosso cobrar que nossos representantes aí, essas empresas todas, e municípios, estados, realmente implementem problemas de integridade na sua agenda, né? Obrigada, Cecília. Eu queria lembrar a questão do fura-fila, né? No nosso primeiro ou segundo episódio, nós falamos do compliance no setor público no sentido das compras, né? Nas compras emergenciais, de insumos, na questão dos hospitais de campanha, falamos bastante disso. Isso continua, né? Na verdade, voltou, porque os índices da Covid, infelizmente, só sobem e a gente está com muitas cidades em pane total, mas agora a gente vê a questão que eu também chamaria de compliance, o que está acontecendo no fura-fila, em vários casos estão sendo denunciados em vários municípios, e até na injeção de vento, né, que também é um outro aspecto muito sério,
que é um aspecto humanitário, um aspecto de saúde pública, mas eu entendo que é uma questão de compliance também. Não sei se você quer comentar sobre isso. Não, esse é um dos temas que a gente discutiu lá nas reuniões do grupo, que é levantar, porque tem bons exemplos e maus exemplos, né, Rogério? A gente tem diversas ações humanitárias feitas por grandes empresas aqui, como a gente tem esses maus exemplos. Então, a nossa ideia nesses webinars ou lives, não sei muito bem como... O webinar vai ter um específico, mas nas lives, a gente trazer esses exemplos, porque é um pouco assim, a questão da integridade no setor público e como disseminar, né? E aí, falando de saúde, especificamente, existe um programa muito bacana, não é nosso concorrente, é nosso colaborador, mas pelo pessoal da GV, né, de trazer integridade para esses profissionais de saúde, né? Então, tem um curso específico aí que está sendo criado de treinamento, e mostrar para essas pessoas que estavam injetando ar ou não estavam injetando nada o que é ética, né? O que é integridade, é o nosso papel aqui, né? De sociedade civil. A gente não tem um papel do Ministério Público, eu entendo, que vai pegar esses casos que foram documentados aí, deve investigar, espero que as pessoas sejam punidas, mas também a gente tem muita desinformação, né? A pessoa ali, a gente discutiu muito quando a gente estava montando esse programa lá na GV, até que ponto essas pessoas... colocamos vários dilemas éticos, né? Se um amigo seu te pedir para furar a fila, você ajuda? Aí a resposta sempre é não. Mas se for um parente seu que está no grupo de risco, você ajuda ele a furar a fila? Então, a gente colocou vários desses dilemas éticos, né, para as pessoas e para os profissionais de saúde responderem, e você vê que a resposta ainda é muito dúbia, né? Então, talvez para o amigo eu não ajudo. Se um amigo te pagar alguma coisa, você ajuda? Talvez. Mas se for a sua mãe, se for o seu pai, você fura a fila para ele e rouba uma dose aí da vacina, e vieram muitas respostas sim, viu? Então, é um tema que precisa ser muito divulgado e debatido, né? Com o setor público aí. É sempre a situação do ser humano, né? Gente, tá maravilhoso, todo mundo gosta. Fala, Esther, você fala e aí a gente já encerra. Pode falar. Desculpa, você falou muito né? pouquinho hoje, imagina. Eu não queria te interromper, não. Desculpa, pode falar, Rose. Acho que a Rose queria... Não. Tá bom. Obrigada, Rose e Rogéria. Eu só ia fazer um comentário nessa linha do que a Rogéria falou do ser humano, né? O ser humano é fascinante, né? Então, acho que no momento como a pandemia, a gente vê o pior do ser humano em ação e o melhor do ser humano em ação. A gente vê as duas coisas, né? E eu acho que o que é importante para quem trabalha com compliance é lembrar que, ao mesmo tempo que a gente está tendo agora doações, empresas doando assim, coisas muito bacanas, realmente, exemplos mesmo, empresas, pessoas físicas, né, doando materiais, trabalhando como voluntários, quer dizer, tudo que a gente já sabe de bom, de bonito, de maravilhoso que tem acontecido, ao mesmo tempo a gente vê gente fazendo compra superfaturada, dando injeção de vento, né, e se fala, né, a gente vê grandes obras de hospitais que custaram milhões e o hospital nunca saiu do papel, né, então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que o importante para quem trabalha com compliance é que tem que se preparar, porque daqui a um tempo, 1 ano, 2, 3, 5, isso vai ser analisado olhando para trás. Né? Vão olhar para trás e ver, bom, essa obra aqui foi ou não foi superfaturada? Essa doação aqui foi realmente uma doação bacana de coração ou foi alguma forma de... Exatamente. Então, isso tudo vai ser olhado lá na frente. Então, é importante para quem trabalha com compliance é saber que a gente tem pessoas fantásticas, mas a gente tem monstros também, e por causa disso, a gente tem que se preocupar em documentar, né, em fazer as coisas com a maior quantidade de documentação possível para evitar que lá na frente isso seja mal interpretado. Era só esse comentário final que eu queria fazer. Não, mas veio muito bem a calhar, porque é uma frase que eu escutei uma vez e eu repito toda a vida.
você vai ser julgado daqui a 10 anos por uma coisa que você fez hoje, de acordo com a moral de daqui a 10 anos. Se a gente voltar 10 anos, a gente não tinha Lava-Jato, a gente não tinha presidente que foi preso, a gente não tinha todos os governadores do Rio de Janeiro que passaram lá na porta giratória da prisão do Carioca, né? Porque todos eles entraram e saíram, então tem alguns que ainda estão lá. Tem o Eduardo Cunha, que ainda está preso, o cara era o mais poderoso da República, e está atrás das grades. Então, a gente nunca pode se esquecer disso que você falou, nunca. Nós vamos ser julgados daqui a 10 anos, com a moral e a mentalidade daqui a 10 anos, e voltamos 10 anos atrás para a gente saber que não tinha nada disso que a gente está conversando aqui hoje. Então, excelente ponderação. Ô, Rose, você quer encerrar, né, filha? Encerra aí. Vamos passar só para as considerações finais, uma palavrinha. Tá bom, de cada um. Última, vamos, gente, desculpa, mas nós temos que encerrar nosso horário. Sim. Passou um pouquinho. Você sabe que eu adoro, ficaria aqui falando horas e horas, mas nós temos aqui um compromisso do horário. Compromisso com o horário, tá bom? E agora eu passo para as considerações finais. Quem gostaria de começar? Gente, eu acho que eu já fiz as minhas. Queria só aproveitar esses últimos segundos aqui para agradecer de novo o convite da comissão. É realmente fantástico estar aqui com vocês. E agradecer também a todos que estão aqui nos ouvindo e mandando mensagens, né? Mas principalmente a vocês que coordenam a comissão e aos demais colegas co-participantes aqui desses webinars. Está sendo muito bacana. Obrigada, gente. Olha, eu endosso, para não repetir tudo, mas eu endosso aí os comentários finais da Esther, documentar os comentários da Rogéria, que a gente vai ser julgado daqui a 5, 10 anos, com valores, né, novos e que não existiam anteriormente. E, de novo, é um prazer estar aqui com todo mundo. Boa noite e obrigada aí para todo mundo que acompanhou essa discussão. Obrigada. Bom, boa noite a todos, gratidão por participar desse mais um episódio. Obrigado pela audiência. Tenham fé e coloquem na bússola o norte da ética para nos guiar. Vamos em frente, que enfrentaremos a pandemia. Muito bem. Bom, eu vou deixar a nossa presidente, nossa vice-presidente encerrarem, então, a minha vez agora. Boa noite novamente a todos. Eu acho que foi um excelente encontro. Agradeço novamente a todo mundo que assistiu, participou, viabilizou esse nosso papo. Nós tivemos cerca de 100 pessoas assistindo, que eu acho que é uma coisa muito importante, até porque a gente está num movimento já de cansaço, né? Essa pandemia já está fazendo 1 ano em termos de quarentena aqui no Brasil, e eu acho que estamos muito cansados, mas na abertura eu falei que vejo hoje uma luz no fim do túnel com a vacina, e eu acho que eu queria encerrar com uma mensagem de otimismo, né? Acho que a gente está perto de vencer, não venceu ainda, continuem tomando os cuidados todos. Eu sou daqueles que segue tudo super à risca e recomendo para quem puder, mas a gente já vê uma luz no fim do túnel. Eu acho que esperamos que esse seja o último ano de pandemia do Covid e a gente logo depois possa entrar numa outra fase de sociedade e de empresas que a gente ainda não sabe o que é. Nós vamos continuar aprendendo. Eu acho que tem gente fazendo previsões de como vai ser o mundo pós-pandemia. Eu não me arrisco. Eu acho que é uma coisa complexa demais, a gente só vai saber depois. Mas eu queria deixar uma mensagem de otimismo e queria dizer que se a gente entrou em pânico quando começaram as quarentenas, muita gente achou que a vida tivesse parado, que o mundo tivesse parado, que as empresas tivessem parado e não parou, não. A gente tem que continuar aprendendo, continuar vigilante, né? Eu, particularmente, acho que serei um eterno aprendiz. Continuo dizendo, só sei que nada sei. A gente segue aprendendo. Vamos continuar aprendendo. E por isso que eu acho que nós teremos outros episódios, Rose. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Léo. Eu só quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos. Lembrar que esse ano nós temos uma programação intensa de webinars, de lives, as reuniões da comissão. Convido a todos para participar e passo a palavra para a nossa presidente fazer o encerramento final. Gente, todos fiquem bem.
Olha, eu queria, então, reforçar as palavras da Rose. Graças a Deus, a comissão está bombando, nós temos muita gente de muito valor como membros da nossa comissão, e por isso a gente consegue, a gente consegue fazer um evento desta qualidade com os membros da comissão. A gente não precisa trazer gente de fora, porque a qualidade técnica, a qualidade, o tanto de conhecimento que a gente tem dentro da comissão nos permite fazer o evento como vocês acabam de assistir. Então, eu queria agradecer demais aos meus queridos palestrantes que estiveram conosco esta noite. Queria agradecer à Rose, que é ela que faz acontecer, que gira tudo com os webinars. Queria agradecer a todos da OAB. A OAB disponibiliza essa estrutura maravilhosa para que a gente possa, então, continuar funcionando mesmo durante a pandemia. Fiquem com Deus, fiquem com saúde. Obrigada a todos que assistiram e que nos prestigiaram com seus comentários, perguntas, a sua atenção, o seu carinho. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite, fiquem bem. Boa noite, Amém. Obrigado a todos. Boa noite. Tá.